Gente, para entender melhor esse vídeo, peço para que vocês voltem no vídeo que tem o nome de Abimeleque e Labão, para entender melhor esse aqui, certo? Porque é um complemento, é uma continuação desse vídeo anterior que já foi gravado. Para vocês entenderem também todo o contexto, o conflito entre Labão e Jacó, né? Para quem não conhece a história, mas eu imagino que vocês já conheçam. Quem não conhece, leia o livro de Gênesis e assista esse outro vídeo que tá aqui no canal, certo? Peço para que vocês abram no livro de Gênesis, capítulo 31, a partir do versículo 43 em diante, né? No finalzinho do 45, a gente vê Jacó e Labão, né? Sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. Mais adiante, no 48, Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunho para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Vigie o Senhor, você e a mim, para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Gente, você deve conhecer a história. Labão era sogro de Jacó, né? Vinha perseguindo ele, vinha descobrindo ali vários acordos, eles estavam em conflito, mas eles conseguiram selar um acordo de paz, estabelecer uma aliança, né? E cada um seguiu o seu rumo, né? Cada um pegou ali o seu caminho. E essa mensagem é basicamente a respeito disso mesmo, que precisamos saber a hora de cada um pegar seu rumo, né? Seu destino. Porque assim como quando a gente está no jardim de infância, a gente tem uma professora, e à medida que a gente vai ali subindo o grau de escolaridade, a gente vai mudando, né, de professor. As pessoas, elas são assim, transitórias na nossa vida, né? Nem sempre porque nós somos o bonzão, o santarrão, não. Às vezes nós mesmos estamos sendo pedra de tropeço para alguém, né? Estamos ferindo alguém e o Senhor quer tratar conosco, né? Ou alguém está sendo pedra de tropeço para você, né? E você precisa se desvincular dessa pessoa, porque uma aliança certa destrava um destino e uma aliança errada emperra toda a sua vida. Como a gente pode ver, né, hoje mesmo assistindo o jornal, eu vi um caso de um homem, né, que matou a sua companheira e em seguida se matou. Então, a gente vê literalmente uma aliança errada destruindo uma vida, né, e como isso é sério, como pessoas, né, erradas na nossa vida, elas nos emperram, elas nos impedem de crescer, de fluir, né? E é muito importante a gente discernir o tempo e as estações, e a gente estar em alinhamento com o Senhor, sabendo discernir, né, quem é para permanecer na nossa vida e quem não é, né? Os laços que temos que nos desvincular, né? As pessoas em que devemos nos afastar. Isso é fundamental na nossa vida e muitas vezes estamos aprisionados por dependência emocional. E como é importante tratar essa dependência, como é importante a gente estar fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, né? E somente nele, e não estar dependendo da aprovação de pessoas ou emocionalmente de pessoas, mas saber que a nossa rocha inabalável é Jesus Cristo. Se a gente for parar para pensar, todas as pessoas, elas são sim transitórias na nossa vida, né? Elas entram e saem da nossa história, mas o Senhor é aquele, né, que te conhece, que te formou desde o ventre materno e que vai contigo até o fim. Como diz a palavra, estarei convosco até a consumação dos séculos, né? Então o Senhor é aquele que não solta a nossa mão. E aquele velho ditado, né? Deus escuta conversas que não escutamos. Então, muitas distâncias, afastamentos, muitos ciclos que são encerrados, a gente não entende, mas é o Senhor nos livrando,
né? É o Senhor nos apontando para uma nova estação, para um novo tempo, para uma terra ali que emana leite e mel. Eu escutei uma frase uma vez que diz que lugares são pessoas, né? Às vezes a gente tá tão preso a um lugar, mas a gente não sabe que Deus está nos apontando um outro lugar, que vai nos apresentar pessoas certas, alianças certas, que vão ser bênçãos, né? Que vão destravar o nosso destino. É uma reflexão que eu estava lendo aqui na história de José, né? Quando a gente vai mais para frente, no capítulo 37, lá no versículo 18, quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros: vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Forte. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, porque derramar sangue? Joguem-o nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Na verdade, não era Rúben, era o próprio Deus que planejava resgatar José, que tinha um plano muito maior na vida de José. Na verdade, Deus permitiu que José fosse jogado nessa cisterna porque Deus tinha também um plano de tirar José daquela terra, né? Aqui a gente vê os irmãos de José zombando dele, dizendo assim: então veremos o que será dos seus sonhos. Quantas vezes as pessoas olham para você e dizem: vamos ver agora o que vai ser dela, né? Diante de determinada luta que você está enfrentando, as pessoas olham e dizem: agora não vai ser mais nada dela. Dessa situação ela não sai, agora morre. Agora não sai daí, estagnou. Quantas acusações, quantas pedradas, né? E os irmãos de José estavam ali crentes do sucesso. Então veremos o que será dos seus sonhos. Por quê? Porque na cabeça deles eles iam mesmo matar José e não ia ser mais nada de José. Só que eles se esquecem, né? Se esqueceram, como as pessoas também muitas vezes se esquecem, que Deus é aquele que tudo vê, que Deus é um Deus vivo. E como tem na Bíblia, Deus é aquele que me vê. Deus é aquele que tudo vê, né? Que tudo sabe. Ele sonda as intenções mais profundas do nosso coração. As intenções do nosso coração, Ele sonda. Então, de Deus, ninguém escapa, né? Da mão do Senhor, da potente mão do Senhor. Então, enquanto os irmãos zombavam de José, Deus zombava dos irmãos. Porque, na verdade, Deus estava permitindo isso aqui porque era um plano de Deus que José mudasse de terra. Então, na verdade, os irmãos estavam sendo usados por Deus. Eles tinham essa maldade? Tinham. Mas Deus estava permitindo porque Deus queria tirar eles, entende? Se não fosse Deus, esse plano aqui ia por água abaixo, José não ia cair em cisterna nenhuma. E o que estava no coração de Rúben foi porque o próprio Deus colocou no coração de Rúben resgatar José, não permitir que matassem José, porque Deus tinha um plano maior na vida de José. Entende que as pessoas podem olhar, podem zombar, podem dizer: agora morreu, agora não vai ser mais nada, mas é Deus que dá a última palavra, como tem na Bíblia. Os homens fazem planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. José não tinha a dimensão do que estava por vir. Ele estava ali achando: nossa, estou super limitado. Mas na verdade existia um plano, um projeto grandioso para acontecer. Diante de toda aquela situação ali, que parecia mais um labirinto, um poço mesmo, uma cisterna mesmo, não tem como sonhar ali dentro, né? Jogaram o sonhador num lugar impossível de sonhar, um lugar impossível de se desenvolver, mas Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha os sonhos dele para José, né? E por isso que Deus permitiu que os irmãos fizessem aquilo com José, porque fazia parte do plano de Deus para a vida de José. Por isso não devemos temer, porque Deus é o justo juiz, é o advogado, né, que não perde causa, que te vê, que vê as intenções do teu coração, que te contempla,
Então ele mesmo te defende, né, dos planos do inimigo. Ele mesmo colocou no coração de Rubem que não matassem José. Então José estava ali, bem limitado, sucumbido, um jovem de 17 anos, mas Deus tinha planos. Se naquele momento ele estava sendo impedido de sonhar, de realizar, Deus estava sonhando e planejando já por ele, né? E ele realmente foi conduzido ao lugar determinado por Deus e algo inimaginável aconteceu, né? O sonho que José falava, comentava de forma tão inocente, realmente aconteceu, se concretizou, né? E todos viram, todos contemplaram o que José se tornou, né? Aonde José chegou. Então, na nossa vida é assim. Deus nos tira de certos lugares, de certos ambientes doentes. Imagina José ficar convivendo com esses irmãos, né? Mas o Senhor é aquele que coloca no nosso coração a capacidade de perdoar. Foi muito importante o perdão que José liberou para a família dele. Quando José manda buscar os irmãos, eles não vêm sozinhos, né? José é generoso, José tem um coração enorme. Mandou buscar, acho que vieram 79 familiares, né? As esposas, os filhos. Como Deus trabalhou na vida desse jovem, né? A gente vê a capacidade que ele teve de perdoar. A gente vê Labão e Jacó também estabelecendo o perdão. Então, como é importante a gente sair de lugares, né, com o coração limpo, estabelecendo ali o perdão, pedir a Deus essa capacidade de perdoar e sairmos livres, né, de lugares, de ambientes que o Senhor nos tira, sabendo que se o Senhor está conduzindo, Ele se responsabiliza por tudo. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai chegar para pessoas que estão sendo conduzidas a um novo tempo, a uma nova estação, a um novo lugar. E Deus está me trazendo aqui para tranquilizar o seu coração, dizer que você não precisa se preocupar, que Ele vai te apresentar as pessoas certas, as alianças certas, que vão destravar o teu destino. Ele tem trabalhado no seu coração, tem colocado a capacidade de você liberar perdão, para que você viva livremente a história que Deus tem para você. José viveu tudo que viveu porque o coração de José era um coração perdoador. José estava livre, totalmente desimpedido de amarras, de fardos, né? José, quando dá aquele grito ali, colocando toda aquela mágoa, né, aquela tristeza para fora, mas ele conseguiu liberar o perdão. E eu profetizo na sua vida que você vai conseguir liberar o perdão, estabelecer um acordo de paz, né, cessar esse tempo de confusão, de contenda e seguir o rumo, o destino que o Senhor tem para você. Deus é um Pai que Ele dá destino, né? Que Ele aponta novos destinos. Nós não devemos ficar presos ao passado, a histórias passadas, a pessoas passadas. Devemos saber que as amizades, muitas vezes, elas são sim transitórias, né? Pessoas que eram bênção numa estação, já não são mais bênção, né? Ou vão ser bênção na vida de outros e a estação conosco encerrou, né? E são infinitas situações, mas é importante a gente procurar esse coração perdoador. É importante a gente estar alinhado com Deus, sabendo para onde Deus está nos conduzindo, a quem, né, com quem devemos formar alianças, estar sempre ouvindo a voz do Senhor, porque o Senhor vai confirmar, né? A Bíblia diz que seja a paz o vosso árbitro. Então, o Senhor vai confirmar aquela pessoa, se é mesmo para você formar uma aliança com ela. Deus vê lá na frente, Deus vê o que a gente não vê, a nossa visão é limitada, é no aqui e no agora. Deus vê lá na frente, né? Deus vê questão assim de gerações à frente. A visão de Deus é infinita. A sabedoria, então a gente deve estar pedindo a sabedoria a Deus, que a Bíblia diz que Deus dá demasiadamente, né, sem medidas. Então pedir a Deus essa sabedoria, pedir para que Ele nos conduza, né? Muitas e muitas vezes Deus quer fazer tudo novo na nossa vida e estamos presos a lugares, a pessoas que já não são mais bênção para a nossa vida, né? Devemos nos libertar de prisões emocionais, de amarras, né? De lugares. Às vezes a gente também tá com preconceito. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai chegar para alguém que não quer ir, né, para determinada terra. Eu quero te dizer, no nome do Senhor Jesus, que lugares são pessoas, que esse lugar que o Senhor está te conduzindo vai ser bênção sim na sua vida,
Deus vai te apresentar pessoas incríveis, né? Pessoas que vão ser bênção na sua vida, que vão destravar o teu destino, vão ativar o teu chamado. Pessoas que vão ser bênção, que vão ser cura para as suas asas, né? Pessoas que vão trazer a paz de Cristo, trazer sabedoria, trazer conhecimento da palavra, pessoas cheias do Espírito Santo, né? Deus tem as alianças certas, nos lugares certos, né? Ele sabe todas as coisas. Não adianta também ir sem a direção de Deus. Peça a direção de Deus e Ele te conduzirá em triunfo. Amém.